A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, chegamos na lição de número 6 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Hoje iremos comentar sobre o assunto a revelação do mistério chamado Igreja. Todo o nosso conteúdo está baseado na carta de Paulo a Efésios, o capítulo 3, a partir do verso 3. Você que não possui a revista, abra sua Bíblia no livro que eu acabei de citar, Efésios, capítulo 3. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede em aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, a revelação do mistério chamado Igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora, aqueles que foi tirados para fora, tirados do sistema, chamados de tudo aquilo que o mundo nos oferece, todos os prazeres, os manjares que o mundo nos oferece. Nós fomos chamados para estar para fora, não participar, não se assentar na mesa que o mundo nos oferece. E esse é o significado da palavra igreja, que do grego significa eclésia. E esse mistério aqui, meus irmãos, que nós vemos em Efésios capítulo 3 e o verso número 3, esse mistério é o mistério que Deus revelou a Paulo se tratando da igreja. Nós vamos ver isso aqui a partir do tópico número 1. Vamos lá. Introdução. Em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora, Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja. Efésios 3:9. Então, esse mistério que Paulo relata aqui é exatamente a igreja, pois até então acreditava-se que somente os judeus era o povo, a nação escolhida por Deus. Mas após o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele uniu os dois povos. Esse era o grande mistério que estava oculto em Deus. Não só a nação de Israel, não só os judeus eram chamados para ser a família de Deus, mas todos os povos da terra, aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como seu Salvador. Tópico 1, a revelação do mistério. Como mordomo e dispenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Efésios 3:8. Quando Paulo se auto-intitula como dispenseiro, no costume judaico, quem tinha a chave, somente o mordomo tinha a chave da dispensa. Na casa, no costume judaico, na casa, o único quarto que tinha uma chave, tinha uma porta com chave, era só a dispensa. E era onde era guardada os alimentos ali. E só o mordomo da casa tinha a chave daquela dispensa que ele distribuía o alimento para o povo, para todos os moradores, os familiares ali daquela casa. Por isso que Paulo ele se considera como dispenseiro, ou seja, aquele que foi incumbido de distribuir o alimento, que é a palavra de Deus, a todos os povos da terra, especificamente aos gentios, que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, o pregador dos gentios. Então ele se via nessa responsabilidade. Aqui no tópico 1.2 diz assim, Paulo cita que o Senhor o comissionou como um despenseiro do mistério, a igreja, aquilo que estava oculto em Deus, que lhe havia revelado, e lhe deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. Outro tópico importante que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Paulo ele tinha convicção do seu chamado. Ele era convicto que Deus o chamou para ser um dispenseiro do seu mistério, ou seja, para distribuir aos povos aquilo que Deus tinha dado a ele. Meu irmão, tenha convicção da sua chamada. Não deixe que as dificuldades, que as lutas, que as barreiras, que as frustrações causadas por pessoas
impeçam que você cumpra o seu chamado. Continue firme, seja convicto naquilo que Deus te chamou, na obra que Ele confiou nas suas mãos, o que Ele chamou você para ser. Exerça o seu chamado com a convicção que foi Deus que colocou nas suas mãos. E se foi Deus que colocou nas suas mãos, meu irmão, um dia Deus vai querer, eu ia falar cobrar, mas essa palavra não cabe muito bem, mas Deus vai requerer o fruto daquilo que Ele confiou nas suas mãos. Não se deixe ser abatido, não se deixe ser ofuscado por as tempestades da vida, mas continue firme no seu chamado, naquilo que Deus confiou nas suas mãos. 1.1 Paulo, prisioneiro. O teólogo e escritor Martin Lloyd Jones afirma que o principal motivo da prisão de Paulo foi seu anúncio do evangelho de Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. Ele enfureceu os líderes judeus com o seu estilo de mensagem. Este, por sua vez, os conduziram à prisão em Jerusalém. Paulo se via um prisioneiro de Cristo porque a sua mensagem enfureceu os líderes religiosos. Existem perseguições, meus irmãos, que essas perseguições é desde o tempo passado, é desde antigamente. Existem lutas que não acontecem só com você. Existem perseguições que não é só com você. Isso já vem desde o passado. Mas os heróis da fé não se deixaram abater. Continuou firme no seu propósito. E a ideia que Paulo via-se como um prisioneiro não é no sentido pejorativo da palavra, no sentido negativo. Para Paulo era uma honra. Paulo se sentia honrado em ser conhecido como prisioneiro de Cristo. Olha o que diz, na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causasse transtorno ou infelicidade. Era para ele um grande privilégio. Paulo acreditava na soberania de Deus e estava ciente que tanto sua vida quanto sua prisão estava sob o senhorio de Jesus. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Paulo sabia que tanto ele estando livre como ele estando preso, ele estava cumprindo o que Deus tinha colocado nas suas mãos e estava na direção de Deus. Meu irmão, estar na direção de Deus não é em todos os momentos estar vivendo em sua plenitude tranquila, em paz. Talvez a direção de Deus nos leva para a prisão. Talvez a direção de Deus pode nos colocar em algumas tempestades na vida. Lembra lá quando ele falou para os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar da Galileia? Ou de Genezaré? Jesus sabia que havia tempestade, mesmo assim insistiu com os discípulos para entrar. Tem tempestade na nossa vida, meu irmão, que vem para nos fortalecer, que vem para nos ensinar. Existem prisões na nossa vida que nós enfrentamos porque essa prisão é o local onde Deus quer que nós estejamos. Porque ali naquele local a obra vai ser feita. Lembra quando Paulo foi preso lá em Roma, lá em Atos 28? Paulo foi enviado para a prisão e lá na prisão ele evangelizou os soldados romanos, que era a mais alta patente da guarda pretoriana de Roma, a guarda de César. E Paulo foi enviado para lá para poder evangelizar aquele povo. Mais de 16 mil soldados faziam parte da guarda pretoriana, que era a guarda de César. Então, meu irmão, tudo tem um propósito. Seja convicto do seu chamado. Seja convicto do que Deus colocou nas suas mãos e faça a obra do Senhor Jesus. Paulo, o embaixador. Para eles, os gentios somente serviam para os judeus. Para os judeus, ou para eles, os gentios somente serviam para serem escravos de Israel ou aniquilados. É nesse cenário que Deus nomeia Paulo como seu embaixador, para lhe revelar que todos tinham o mesmo direito, sendo judeu ou não. Meu irmão, cumpra aquilo que Deus colocou nas suas mãos, mesmo que a sua mensagem vai contra aquilo que já está acostumado a ser pregado. Mesmo que o que Deus colocou nas suas mãos não agrade aos ouvidos daqueles que estão ouvindo. Mas fale, seja convicto do seu chamado, seja convicto naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Conclusão. Ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo,
Paulo apresenta-lhes um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Que exemplo admirável e motivador. Efésios 3:13. Meus irmãos, não desanime. Não desanime. Se fortalece no Senhor Jesus Cristo. Nós já caminhamos tanto para frente, de formas que está mais próximo à vinda de Cristo do que se nós voltar para trás. Não desanima não. Continue firme no seu propósito, porque Deus é com você. Deus te abençoe.